Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Venho hoje aqui passar a orientação a respeito de algo que todo mundo tem procurado bastante, que é ter sucesso na vida, vitórias, construir coisas, criar um alicerce na própria vida. Temos muitas, incontáveis pessoas que têm trabalhado de sol a sol. Pessoas responsáveis, pessoas dedicadas, que têm como finalidade não só aquilo que é suprir simples ou basicamente as suas necessidades diárias, que seja somente suas ou que seja da sua família ou de parentes ou contribuir com alguma coisa. Independente disso, todos almejam chegar em um lugar, ter um ponto de chegada, uma meta, um objetivo. E esse objetivo, para a maioria, é o sucesso. Ser uma pessoa vitoriosa. O que impede, o que tem impedido, então, cada um de vós de poder alcançar aquilo que todo mundo está, por anos, décadas, empenhado, comprometido, e não consegue sair do lugar, ou se sai do lugar é uma quantidade irrisória, muito pequena, em comparação a quanto foi trabalhado, a quanto se trabalha, a quanto se dedica. Podemos dizer que isso pode ser obra de algum trabalho de feitiçaria, de magia negativa, magia negra? Sim, temos situações. Já falamos aqui de cada 10 pessoas que vós vê caminhando na rua, pelo menos 6 estão com algum processo magístico. O que mais pode ser? Pode ser uma maldição, pode ser uma praga que alguém rogou. Essa situação de praga é verídica? É algo real? É algo que acontece? Sim, é algo que acontece. Assim como a inveja. E as pessoas têm mais e mais se escorado nessas situações que estão presentes. São situações que cada um de vós está imerso dia após dia, vai continuar estando por tempo indeterminado. Muito bem, se tem essas situações, então provavelmente a minha situação é uma dessas. Ou às vezes é algo que eu tenha feito em vida passada, talvez seja kármico. Veja o que eu disse, talvez. Muitos de vós estão ligados a achismos, teorias, quem sabe, talvez, ouvir falar, conselhos. Nada mais é do que pontos de vista que estão ancorados, estão alicerçados naquilo que é as trevas da ignorância. Os padrões nefastos que cada um foi programado. Aquilo que sempre estamos falando, de que cada um de vós é pecador, cada um de vós é fruto do pecado, cada um de vós é insuficiente, é cheio de erro, é todo torto. Toda aquela situação que já falamos a exaustão aqui para cada um de vós. Veja quantas coisas. Será que isso se torna um peso suficiente para fazer com que eu não saia do lugar? Para que eu não seja uma pessoa vencedora? Depende. E vamos entender esse depende. Vamos por parte. Primeiro de tudo, sabemos que tudo isso existe, está presente a
todo dia, toda hora, todo momento. Não é só lá fora, não é só lá no trabalho, não é só lá na festa, não é só na roda de amigo. Isso começa dentro da família. A família é algo importante, bem importante. Tão importante que a realidade é que as pessoas reclamam das famílias que se encontram, das famílias onde nasceram, porque um tem atrito com o pai, outro tem atrito com a mãe, outro tem atrito com irmãos, com tios, com avós. E aí a pessoa começa a dizer, eu vivo um inferno. A família de fulano, a família de cicrano, a família de beltrano é muito melhor, porque lá não existe essa cobrança, não existe jogar as coisas na cara da gente, não existe discussões, não existe confrontos, não existe críticas, não existe cobranças. Quem falou isso para vós? Já disse várias vezes aqui que boa parte das pessoas estão querendo a grama do vizinho ou elogiando a grama do vizinho, que é sempre mais verde, mas pouco vós sabem que essa grama só está mais verde porque é pintada, é uma fachada. Então de um lado temos a família que é importante, e do outro lado temos esse desequilíbrio. Não, não é um desequilíbrio. Isso está dentro do contexto, está dentro da verdade. Porque a verdade afirma o quê? Se vós nasceu ali, naquela família, as situações que vós possa passar limitante, de confrontos, de discussões, de pontos de vista diferente, de concordância, de discordância, de perseguição, tudo isso está te preparando enquanto vós está em meio àqueles que de uma certa forma, bem ou mal, sempre vós poderá contar. Lhe preparar para quê? Para quando cada um de vós começar a sua caminhada por conta própria, tomar conta da sua própria vida. Porque fora, lá, quando a pessoa começa a viver a própria vida de uma forma independente, lá fora, ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Lá, cada enxadada é uma minhoca. As pessoas não vão pensar duas vezes para passar por cima de vós, para lhe caluniar, para inventar mentiras, para te defamar, para te manipular, para montar nas suas costas, para tirar proveito dos mais diversos, para tirar a sua vida, para fazer magia. As pessoas não vão pensar duas vezes. E não vai ser por ponto de vista diferente, vai ser por egoísmo mesmo, que é uma das principais situações que se manifesta na humanidade que está imersa nas trevas da ignorância. Não é que as pessoas estão fazendo simplesmente porque são seres humanos maus. Não, é condição de trevas da ignorância. A pessoa não sabe o que está fazendo. Ela pensa que sabe. Todo mundo pensa que sabe o que está fazendo. Assim como todo mundo pensa que é livre. Eu sou livre, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero. Não, vós pensa que é livre, mas vós é escravo de condicionamentos. Se vós começar a fazer atenção, começar a observar, não olhar. Olhar, todo mundo está olhando e não está vendo coisa nenhuma. Observar as coisas que estão acontecendo, o que está influenciando a todos estarem fazendo o que estão fazendo, ou deixando de fazer aquilo que é necessário ser feito. Parar de apontar o dedo, culpar fulano, beltrano, tirar a sua responsabilidade dos ombros e querer jogar nos ombros das demais pessoas, dos demais semelhantes, ou jogar nos ombros do diabo. Não, eu fiz isso porque foi o diabo que me incitou a fazer isso. Não, eu fiz isso porque é Deus, porque Deus castiga. Tudo bobagem. O que tudo isso tem a ver com sucesso?
Disse essa parte justamente por quê? Pela condição do inconsciente de cada um de vós. Essas programações que estão aqui, gravadas. Quando eu falo inconsciente, para boa parte de vós, é aquilo que está em uma parte desse seu cérebro, dessa sua mente, que vós não tem acesso. Ela é blindada. É como se estivesse dentro de um cofre no qual vós não tem o segredo. Não confunda com o seu estado lúcido, que é esse que vós estão me vendo, estão ouvindo, ou aquilo que vós está experienciando quando vós está acordado, quando vós sai da condição de sono. E o que tudo isso tem a ver com o sucesso? Muita coisa. Porque se eu paro e pergunto agora, faço uma questão direta, o que é a prioridade na vida de cada um de vós? Façam atenção ao que a sua mente está respondendo. Uns vão falar, meus filhos. Outro vai falar, eu pagar as contas. Outro, a minha companheira. O meu companheiro. A minha amizade. A minha empresa. Mas não é só isso. Porque veja que todo mundo quer. E todo mundo quer o quê? Muita coisa. Ou não é verdade que tem pessoas que eles querem e estão preocupados com os filhos? Aí temos o primeiro ponto de suma importância, preocupação. Se preocupar para que eles recebam um bom estudo, para que eles recebam uma boa educação, para que eles se tornem pessoas honestas, dignas, legítimas, de caráter, de honra. As pessoas estão preocupadas em poder vencer na vida, em poder ganhar dinheiro, em ter um melhor conforto, ter paz de espírito, poder dormir bem, poder ter uma saúde equilibrada. Uns querem um relacionamento sólido, verdadeiro. Outros querem constituir família. Outros querem abrir um negócio. Outros querem receber uma promoção. Outros querem se livrar de magias que foram feitas para ele, processos de maldição, perseguição. Então tem muitas coisas que as pessoas querem. E daí aquilo que cada um de vós está fazendo no vosso dia a dia é um potencial, gera um potencial de energia, que sabemos que precisamos de um potencial de energia para que aquilo que queremos, aquilo que pretendemos, aquilo que almejamos, aquilo que é a linha de chegada, possa se manifestar materialmente. Se cada um de vós começa a se preocupar, vós estão lascados. Vós vão continuar lascados. Porque quem foi que disse que a condição de preocupar-se está ligado, ou seja, a irmã daquilo que é o conceito de responsabilidade? É uma bobagem. Nunca foi, nunca será. Isso é uma ilusão. Porque se a pessoa não estiver preocupada, significa que ele não é responsável. Bobagem, é mentira. Porque a pessoa que tem senso de responsabilidade, ele sabe que ele tem uma conta para pagar dia 15, outra dia 20, outro dia 5. Ele não vai esquecer. Ele tem senso de responsabilidade. Então não cabe a preocupação, porque a preocupação faz com que as possibilidades, as energias que vão fazer com que manifeste aquilo que é o necessário para saldar, ao exemplo do que estamos falando, as contas, a preocupação não permite que essa energia flua. Não adianta, vai arrancar os cabelos da cabeça, não vai pagar suas contas.
Não adianta vós perder noite de sono, vós não vai pagar as suas contas, vós vai piorar o seu campo vibratório, o seu magnetismo. A sua mente vai trabalhar de uma forma reduzida, lenta. As suas sinapses cerebrais, os seus reflexos, as suas ideias param de fluir quando vós está demasiadamente preocupado, porque a partir da preocupação vem o medo, a ansiedade, o pânico, o pavor. A pessoa vai indo ladeira abaixo. E não é o que a maioria de vós tem passado, mesmo que vós não diga para a companheira, para o companheiro, para o pai, para a mãe, vós não estão em condições iguais àquelas que eu acabei de dizer aqui? E o que tudo isso tem a ver com o sucesso, seu trancarulas? Tudo a ver com o sucesso. Porque se vós, todos os dias, está preocupado se vai ser mandado embora, está preocupado se o dinheiro que vós tem para receber vai dar para pagar as contas, comprar as coisas de dentro de casa. Se aquele dinheiro, tem pessoa que está preocupado se vai sobrar dinheiro para ele beber cerveja. Cada um com as suas preocupações. Não estou aqui para criticar ninguém, cada um faz aquilo que acha que é certo fazer. Cada um tem as suas verdades, daquilo que está ligado ao plano material, mas a verdade real, a verdadeira, absoluta, é isso que eu estou falando para vós. As pessoas passam boa parte de cada um dos seus dias se preocupando. Quando não está preocupado com as contas, está preocupado com o filho. Quando não está preocupado com o filho, está preocupado com o marido. Se o marido está traindo, se a mulher está enganando, se a mulher está mentindo, se o homem está fugindo, está se desinteressando. Se não está preocupado com isso, está preocupado com a mãe que adoeceu, com o avô que está lá na cama do hospital. Se não está preocupado com essas coisas, está preocupado com coisas fúteis, coisas de política, que ninguém de lá dessa política está lhe dando dinheiro, ninguém vem pagar suas contas, ninguém lhe traz solução para nada, que é tudo uma fachada, estão tudo lá em cima, um disputa com o outro, um ofende o outro, e depois quando sai lá por trás das cortinas, então estão todos sentados na mesma mesa, comendo e bebendo do bom e do melhor, enquanto vós estão seguindo tolas ideologias, porque ideologias todas são tolas. E se alguém que está ouvindo segue alguma ideologia, eu peço que me desculpe. Porque se vós entendeu que eu estou condenando, não estou condenando, estou simplesmente expondo aquilo que é verdade. Então veja quanta preocupação. Não sei se eu vou ter dinheiro para abastecer meu 4x4, meu veículo, não sei se eu vou conseguir pagar a prestação da casa. Então as pessoas estão preocupadas com uma série de coisas todos os dias, e fora aquilo que surge como imprevisto. Dia sim, dia não, às vezes todos os dias, que é aquilo que vós não espera, vós tem uma programação durante o dia, de repente vai estar andando, fura o pneu da bicicleta, então vós vai ter que parar e arrumar. Então vai estar lá a pessoa preocupada porque furou o pneu da bicicleta, ele vai chegar atrasado no serviço. Preocupações. Vós estão se alimentando dessas preocupações. Posso ligar essas preocupações àquilo que o compadre Marabô falou na orientação passada. Preocupado se o mundo vai acabar, se o céu vai cair, se Jesus vai voltar. O que adianta vós estarem preocupados? O tempo que cada um de vós passa preocupado é um tempo que vós deveria estar utilizando para ser um pouquinho melhor a cada dia. Porque se vós for colocar na ponta do lápis a quantidade de vezes que vós está preocupada durante os seus dias, semanas, meses e anos, vós vai ver que parte da sua vida vós despende dormindo, outra parte se preocupando. E daí aquilo que é os resultados, vós vai estar em ressonância com aquilo que sobra de energia, que é bem pouco. Bem pouca energia para manifestar a saúde, que é necessária, bem pouca energia para conquistar, para ter oportunidades, para ter caminhos abertos, para poder
criar um alicerce, constituir família, formar os filhos, ajudar, dar suporte a quem for necessário. Cada momento que vós perde se preocupando, sentindo raiva, batendo boca, discutindo, atrito, querendo impressionar os outros, falar, né, contar vantagem, apontar o dedo. Cada situação dessa vai estar perdendo tempo de poder estar criando ideias para que vós passe a tomar atitudes, que são essas atitudes somadas à quantidade de energia que vós tem à disposição, que fará com que vós se torne um vencedor na vida. Ah, mas e a situação da magia? Não adianta eu fazer isso e não a magia. Não, a magia acontece. Ela vai estar ali. Como o oxigênio, ela está sempre presente. Mas se vós toma esse tipo de atitude, vós se torna mais forte. Vós tem ali, vão surgir oportunidades, situações que vós vão ir ao encontro da solução para quebrar essas magias. Vós vai acabar entrando em um caminho que vós vai chegar em um local onde isso vai ser quebrado, onde vai ser solucionado o ponto A, a situação B, né? Por isso a maioria não tem sucesso. A maioria das pessoas estão preocupadas com o carro novo que o vizinho comprou. Ou se a mulher do vizinho é bonita, mais bonita do que a dele. Se o homem da vizinha é mais bonito, trabalha mais, ganha mais dinheiro. Vós estão preocupados com as guerras, vós estão preocupados com o cometa que vai cair, que é o que todo mundo anda dizendo, que fica sempre dizendo. As pessoas estão preocupadas, estão alimentando preocupações em cima de preocupações. Estão gerando um exponencial negativo que drena as vossas energias, drena o vosso axé, drena o vosso magnetismo. Já falei, magnetismo não é só para atrair homem bonito, mulher bonita, não. Magnetismo, ele vai lhe condicionar por correspondência às situações que vós deseja. Mas desejar é uma coisa, estar em condições é outra. E muita gente fala, seu tranca-rua, mas para falar do jeito que vós fala, parece simples, e realmente é simples. Porém, não podemos negar que seja um pouco dificultoso. Onde está a dificuldade? Em dois aspectos. Primeiro aspecto, aquilo que é uma programação. O que é uma programação que está no inconsciente? É um hábito. Por exemplo, vós tem o hábito, é automático o seu respirar. Vós sabe quantas vezes vós respira por minuto? Não, não sabe, a não ser que vós pare para contar. E mesmo assim não vai ser preciso, porque dependendo da situação, vós vai respirar mais ou menos. Se fazer valer de conhecimento, verdadeiro conhecimento, é aquilo que te proporciona galgar degraus. Porque o preço a pagar será o mesmo. Porque se eu perguntar para cada um de vós, o que cada um de vós tem feito ou já fez na vida que vós não gosta, ou não gostou de fazer, vós não sabe nem me dizer em números. Porque a maioria ainda está fazendo coisas que não gosta de fazer. Mas mesmo assim, boa parte das pessoas estão indo trabalhar em locais, fazendo serviços que não gostam de fazer. Eles fazem por necessidade. Tem pessoas que acordam cedo para ir para o trabalho, eles pegam o ônibus, mas eles não gostam de pegar o ônibus. Eles gostariam
de ter um veículo, um transporte próprio para se transportar. Seria mais confortável em todos os sentidos. Então veja que todos os dias vós está fazendo coisas que vós não gostam. Porém, qual a recompensa vós estão tendo? Qual o retorno dessa negatividade? Dessa nutrição, desse alimento negativo que vós estão constantemente colocando para dentro? Sofrimento, frustração, limitação, estagnação, falta de realização, não tem vitórias, não tem progresso. Ah, não, mas eu tive sim um progresso. Sim, mas teve um progresso que é insignificante em comparação a tudo aquilo que cada um tem feito. Isso é o que tem na mente de cada um de vós, porque sabemos, vemos todos os dias. Não é uma opinião. Agora, se vós realmente, porque o que vai fazer, o que vai fazer com que vós saia dessa condição limitante para passar passo a passo a estar manifestando, tomando atitudes na vida para algo que é ilimitado, é o comprometimento de cada um com aquilo que tem como propósito maior. A pessoa fala, não, mas eu me preocupo, eu quero muito, eu gosto muito de dinheiro. Muito bem, vós gosta de dinheiro, mas o que vós tem feito para isso? Ah, eu tenho trabalhado, muito bem. Mas quanto tempo vós trabalham de trabalho? Ah, eu trabalho 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Certo? E vós entrou fazendo o quê? Ah, eu faço tal serviço. E vós subiu de cargo quantas vezes? Ah, nenhuma vez, subi uma vez. Só? Por que vós não foi em busca de se qualificar? Ah, não, me qualifiquei, mas não subi, porque lá as pessoas são injustas, as pessoas passam por cima uma das outras. As pessoas são gananciosas. Muito bem, e por que lhe faltou coragem para vós buscar outro serviço? Ah, não, porque eu tenho as contas para pagar. Se eu sair do serviço, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Esse já é um outro ponto de se observar. Se para vós é duvidoso, então significa que vós não confia, vós não tem fé nem em si mesmo, nem naquilo que vós é capaz, que vós se diz capaz. Não, eu sou capacitado, eu aprendi a fazer aquilo ali. Se vós faz aquilo ali no ponto A, vós faz no ponto B, no ponto C, no ponto E, aonde for preciso. Claro que tudo isso tem que ser feito com coerência, não é simplesmente chutar o balde, igual muita gente fala por aí. Não vai chegar lá e falar, olha, meu patrão, a partir de amanhã eu não venho mais. Só que vós não sabe se tem algum lugar precisando, que vós queira trabalhar para alguém, no caso. Vós não foi, não se informou, não se atualizou, vós não tem já algo ali em vista, que vós já foi, vós já apresentou as suas informações, as pessoas se interessaram. Não é sair na loucura, porque senão os resultados vão ser pior do que aquele que vai se encontra. Tem que abandonar o imediatismo. Tudo serve um tempo em cima dessa terra. Vós não tem que trabalhar 1 mês para que vós receba os seus ganhos, fruto do seu trabalho? Pois é um exemplo. Quanto tempo vós demora para tomar um copo com água? Precisa de quanto tempo para vós tomar um banho? Quanto tempo leva para vós comer um prato de comida? Quanto tempo leva para se vestir, para lavar a roupa, para ir da sua casa para o trabalho? Ou vós simplesmente fecha os olhos e fala, eu tenho que ir para o trabalho, fecha os olhos e já está no trabalho? Não é assim. Isso é para demonstrar que tudo é necessário um tempo. Então o imediatismo não cabe, porque o imediatismo já é fruto do quê? Já é fruto da insatisfação, do sofrimento que muita gente está vivendo limitado há muito tempo
É como uma pessoa que está doente. Quando ele chega do hospital, ele está precisando de cura. Não para aquele momento, ele já está precisando há uma semana atrás. Ele segurou enquanto deu. Aí surge esse imediatismo, porque a pessoa não tem respostas, não sabe o passo a passo para poder sair desse looping, desse caminhar em círculos, que a pessoa caminha, 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 volta ao mesmo lugar. Caminha, 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 volta ao mesmo lugar. Caminha, 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 volta ao mesmo lugar. Começa a fazer buraco no chão. É por isso que cada um de vós não está tendo sucesso na vida. Porque resolver um trabalho de uma magia que foi feita, é possível se resolver. De uma forma, podemos dizer, até que rápida. Não é tão demorado. Porque não é só o acender de velas. Precisa se encaminhar, capturar os espíritos que estão envolvidos com aquela magia. Precisa limpar o campo áurico dessa pessoa que estava sofrendo a magia. Precisa curá-lo, precisa fechá-lo, precisa corrigir, limpar a casa dessa pessoa, os caminhos dessa pessoa. Porque senão é como fechar uma ferida com sujeira dentro. Vai cicatrizar e depois vai inflamar e vai vir muito pior. Será que vós estão conseguindo acompanhar com o vosso raciocínio, sem tapar o sol com a peneira, sem ficar de desculpinha? Porque não adianta vós ficar com desculpa. Já cansamos de dizer, se vós durante 10, 25 anos vós tem colocado em ato algo e vós não teve resultado, é porque aquilo ou tem algo muito errado, está sendo feito errado, ou aquilo é uma receita fracassada. Porque não tem como a pessoa não ter resultado em 5 anos. Até nos parâmetros de comércios, de negócios, então existem as metas de médio a longo prazo. Médio prazo é de 1 a 3 anos. Longo prazo é de 3 a 5, 3 a 7. Isso são parâmetros aqui da Terra. Quantos de vós já excedeu esse tempo de muito? E aqueles que então ainda não percorreram nem esse médio, nem esse longo prazo, esse 3, né, de 1 a 3 anos e 3 a 5, façam atenção. Porque a pessoa tem que estar, se a pessoa está caminhando, está acontecendo alguma evolução, mesmo que ela seja lenta, aquilo tem que estar dando fruto. Se não está dando fruto, pare, observe, porque tem algo errado, ou está sendo administrado mal, ou está agindo de forma errada, ou de forma equivocada, ou com mal intenção, ou agindo por emoção, ou se preocupando demais. Alguma coisa está acontecendo, isso tem que ser identificado. Para qualquer sentido da vida. Estamos falando aqui do vencer na vida, não é só o ganhar dinheiro. É a prosperidade como um todo, assim como também pode estar ligado aos caminhos do amor, de acumular algum bem, porque não tem problema de vós ter bens. Não tem problema vós se tornar uma pessoa rica. O problema vai se encontrar se vai se tornar uma pessoa rica através da ganância, que vós passa por cima de todo mundo. Ou vós é razoavelmente honesto, vós é pacato, vós é uma pessoa compreensiva, uma pessoa equilibrada, razoavelmente. Mas daí, quando vós conquista alguma coisa, vós quer passar e pisar em cima de todo mundo. Então aí também não serve, porque vai sofrer da mesma maneira. Com o bolso cheio de dinheiro, vai sofrer da mesma maneira.
Porque daí a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, mas daí ele contrai uma doença que todo o dinheiro do mundo não consegue curar. É só um exemplo de muitos que podem ser dados. A condição de se ter sucesso na vida, o sucesso, a pessoa começa a notar se ele está tendo sucesso na vida, é quando ele para e olha para si mesmo. Começa daí. Eu sou uma pessoa que vivo em paz. Mas lembre-se, vós tem que agir com sinceridade e honestidade para consigo mesmo. Eu sou uma pessoa que vivo em paz. Eu sou uma pessoa que não tenho inimigos. Quando eu falo não tenho inimigos, não é que não tenha quem esteja te perseguindo. Não, estou falando da sua parte, que vós não tem mágoa, não tem atrito, né? Não tem ali sentimento de vingança, rancor com qualquer pessoa. Né? Eu deito e descanso, eu deito na minha cama para descansar e eu consigo dormir tranquilamente. A minha vida tem fluído, mesmo que não esteja ganhando aquilo que eu tenho como objetivo, mas estou caminhando para isso. Isso está crescendo gradativamente, progressivamente. Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa falsa, eu sou um manipulador, um mentiroso, um enganador, eu sou um julgador, uma pessoa que está apontando o dedo para os outros, eu sou uma pessoa que vivo criticando, que vivo resmungando, que vivo reclamando. Se está, é porque vós está longe do sucesso. Tem que ser ao contrário, a pessoa tem que ter paz dentro de si. Eu não estou falando tudo isso, ninguém é perfeito. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando daquilo que é alcançável, porque se vós manifesta raiva, se vós está manifestando a raiva, significa que vós pode manifestar o amor. Se vós está manifestando a mentira, significa que vós pode manifestar a verdade. Então não tem nada a respeito de perfeição. O sucesso começa dentro de vós. Não adianta vós querer ou ter uma meta, um objetivo de se tornar rico, se vós não é rico aqui dentro já. Vós tem essa certeza, vós tem hábitos de quem é rico. Lembre-se, hábitos daquelas pessoas que de uma forma verdadeira são ricos, eles não estão esbanjando dinheiro. Vós encontram uma pessoa responsável, verdadeira, que tenha bastante dinheiro, ele está usando uma roupa, muitas das vezes, bem mais barata do que aquela que vós gasta metade do que vós ganha para comprar uma calça, ou uma camisa, ou uma bolsa. Mas ele tem coisa cara. Ele tem. Para quando ele vai em uma confraternização, em um casamento, quando ele vai fechar um grande negócio, que vai haver uma comemoração, um brindisi. Mas ele não anda o dia a dia daquela forma. A não ser que a profissão ou o cargo que ele tenha necessite desse requisito. Se ele é um advogado, se ele está envolvido com tribunais, então ele tem que estar bem alinhado, porque ele é um representante da lei. Mas no âmbito comum, quando a pessoa está fora do trabalho, como essa pessoa está andando? A pessoa anda de uma forma simples. Quem está querendo mostrar muito acaba não tendo nada, não tem nada. Não, mas isso não é verdade, seu tranca-rua, porque eu conheço lá, tem o filho lá de um empresário poderoso que ele anda com o pescoço curvado de correntes de ouro, né? É uma pessoa snob. Pois é, mas ele não tem nada. Quem tem é o pai dele.
Ele só usufrui aquilo que o pai oferece para ele ou para ela. Muitas das vezes essas pessoas, elas não sabem, porque se pegar essa pessoa e colocar para comandar lá os negócios, esse negócio vai falir. Porque ele não tem noção daquilo que seja o valor, né? O valor que o dinheiro tem. O que ele tem de conceito do dinheiro é fútil, é superficial, está ligado àquilo que o dinheiro pode comprar. Não, não está ligado a valores. Ele não sabe o valor que tem. Ele não sabe quanto tempo de trabalho requer, quanto investimento mental, intelectual, quanta programação, quanta disciplina, quanto estudo, quanta dedicação tem que haver para poder gerar energia suficiente para se ter uma soma de dinheiro. Ele simplesmente, para ele fazer graça, ele pega e queima uma nota de dinheiro. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas. As pessoas não estão tendo, não é que não tem que falte dinheiro no mundo. Não, não falta, nunca faltou e jamais vai faltar. Porque o dinheiro é uma energia. Essa é uma energia abundante e infinita. Ah, mas então onde é que está o meu dinheiro? Está do lado oposto daquilo que cada um de vós está manifestando, daquilo que cada um de vós está cheio por dentro, daquilo que cada um de vós tem se alimentado. Isso estamos falando sobre situações de encarnação, da pessoa crescer, vencer na vida, chegar a um determinado ponto na vida que ele tenha uma segurança, um conforto, e ele possa oferecer esse conforto, essa segurança para os seus, ou para quem quer que a pessoa queira oferecer. Muitas pessoas querem fazer trabalhos para se tornarem ricos. Sim, existe trabalhos, já foi dito aqui, sim, existe trabalhos. Já fiz muito trabalho. Tem pessoas que vós ouvem falar, que vós vê, pessoas importantes, donos de impérios, que recebem orientações de guardiões. Mas não é só acender de velas ou rituais elaborados, não. Isso é uma parte, a outra parte é essa disciplina, essa orientação, esse abrir dos olhos, esse despertar, esse pesar na balança, esse ter coragem, ter atitude, evitar aquilo que seja o imediatismo, mas também se afastar daquilo que seja a procrastinação. Então, essa situação do vencer na vida, o que é necessário para vencer na vida? O que eu falei para vós até agora. Fazer esse exame de consciência, meditar sobre isso. O que realmente? O que eu tenho de foco? A pessoa fala, ganhar dinheiro. Muito bem. Ganhar dinheiro com o quê? A pessoa está sendo prolixo, está sendo superficial, está sendo insuficiente, porque ganhar dinheiro. Tem infinitas maneiras de se ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro com o quê? Eu não sei, não pensei nisso ainda. Então, aí está. Qual será o seu sucesso na vida? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, qualquer resultado terá. Então precisa-se identificar em meio a tantas coisas que são importantes, porque a pessoa pode ter um ponto de referência, um pilar principal na sua vida material de ganhar dinheiro. Em uma profissão, abrindo um negócio, fazendo vendas, alguma coisa. Então esse é o foco principal. É o foco principal.
Depois tem as outras coisas que também são importantes, porque a vida da pessoa não é só trabalhar, ele precisa ter as suas satisfações. Afinal de contas, ele está no plano físico, não é que vós tem que dar as costas para o prazer, desde que esse prazer não, vós não esteja sendo escravo dele, tá tudo certo, não tem problema. Qual o problema de vós beber uma bebida, de vós beber uma cerveja, de vós beber uma dose de conhaque, uma dose de uísque? Qual o problema de vós ter uma aventura sexual? Não tem problema nisso. Agora, quando a pessoa vive em pró de poder ter conquistas amorosas, como o número de pessoas com que se deitou, aí a pessoa é escravo. Tem que se ter essa coerência, tem que se fazer esse exame de consciência. E daí vai saber separar as coisas. Porque não adianta vai querer conquistar várias mulheres ou vários homens se vós não tiver dinheiro. Como é que vós vai sair? Como é que vós vai pagar um sorvete? Como é que vós vai em um teatro? Como é que vós vai em uma viagem? Como é que vós vai passear? Como é que vós leva alguém para jantar em um restaurante, alguma coisa? As pessoas têm muitas coisas importantes. Ele quer também ter um automóvel, ele quer ter uma moto, ele quer ter uma bicicleta, ele quer ter uma casa, ele quer ter uma roupa bonita, ele quer ter um calçado, quer ter uma bolsa, quer ter... São várias situações. Todas elas são importantes? São importantes também, mas precisa ter um foco, precisa ter um pilar principal. E as pessoas, durante o dia, eles estão divagando entre uma coisa e outra. Eles não têm um foco principal, que é o caminho que se segue. Então tem esse caminho que se segue e todas as demais coisas são o que estão às margens desse caminho. Não é simplesmente deixar para trás. Porque se você está numa condição financeira complicada, limitada, ou muitas das vezes em ruína, passando necessidade, cargas d'água porque vai estar se preocupando porque vós não arruma ninguém para namorar ou para sair para passear. Vós tem que cuidar dessa parte primeiro, para depois vós pensar nisso. Vós não está virando as costas para isso. Não, vai estar colocando aquilo em pausa até que vós organize aquilo que é mais importante. Porque se vós não organizar, como é que vós vai pagar as suas contas? Como é que vós coloca a comida na mesa? Como vós se veste? Como vós homem, como vós mulher, pode se arrumar, se perfumar para encontrar a pessoa que se interessa, se vós não tem dinheiro para fazer isso? Vós vai ficar dependente de ir na casa do amigo para passar o perfume? De ir na casa da mãe para poder usar a maquiagem dela? Então tem que ter as prioridades. Se vós está com a vida complicada, cargas d'água vós está correndo atrás de macho ou de fêmea, de perna de calça ou de rabo de saia. Acorda para a vida, vós tem que acordar para a vida. Porque falamos muito de espiritual aqui, mas também temos que falar da vida prática. Por que vai estar gastando o tempo da sua vida que poderia ser proveitoso, podia se tornar milagroso até, fazer com que vós alcance níveis de segurança para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar? Por que em vez disso, por que vós está correndo atrás de vingança? Por que vós está perdendo o seu tempo fazendo fofoca? Por que vós está perdendo o seu tempo manipulando ou fazendo amarração para alguém que a pessoa não quer estar com vós, não pode estar com vós, mas vós quer de todo jeito, a qualquer custo? E daí, ninguém quer ficar junto de alguém que quer algo a qualquer custo, porque esse termo a qualquer custo tem conotações absolutamente duvidosas no que diz respeito a caráter, a dignidade, a índole, a responsabilidade, porque a pessoa não está aí, é a qualquer custo. Se ele tiver que vender a mãe, ele vende. Se ele tiver que emprestar a irmã, ele empresta.
Então vós tem condições, todos vós têm condições de poder sair da onde estão. Muitas pessoas, já falamos, foi dito aí até pelo meu médio, né, que ele passou aí um recado, uma comunicação para vós, falando que, ao exemplo do trabalho que acontece todo dia 15 de cada mês, que é para aquelas pessoas que não têm condições de poder disponibilizar, de tirar do bolso 200, 300, 400 cruzeiro para poder fazer algo particular, privado, direto para ele, ele só tem ali uma pequena soma, ele pode participar, que todo mês aquilo vai estar trabalhando para lhe dar suporte. Mas o que adianta o trabalho estar andando se vós, se o trabalho te puxa para frente e vós dá passos para trás? O trabalho te puxa para frente e vós dá passos para trás. Significa o quê? Que vós vai estar na mesma situação. Vai ter só um momento, uma bocada de ar que vós pode estar melhor e depois vós volta para o pior. E do pior, aí vós fica nisso. Nem barro, nem tijolo. Isso é o suficiente. Se vós tomarem essas atitudes, se vós fizerem, terem essa consciência, terem essa coragem, terem essa atitude, essa resiliência, essa superação, porque se trata da vossa própria vida, vós terão sucesso na vida. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.